Graças e paz mais uma vez, irmãos. Você está feliz aqui hoje? Vou perguntar mais uma vez. Você está feliz aqui hoje? Não se preocupe não, que isso aqui é só rascunho, viu? Bom. A Agatha disse que estava nervosa porque ela ia dirigir. Imagine eu. Mas o Espírito Santo vai falar o que tiver para falar nos nossos corações. Amém? Isso aqui, né? É rascunho, mas se precisar, tem alguma coisa aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, Provérbios 4. Nosso tema, nossa divisa. Provérbios 4, amém? Paz do Senhor para quem está em casa, uma boa noite. Não tem costume de falar essas coisas, né? Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos serão retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Amém? Durante a ministração da palavra, eu vou pedir que os irmãos estejam com a Bíblia aberta em Provérbios e posteriormente em outro texto. Mas quando eu pedir para os irmãos irem para outro texto, não fechem Provérbios. Deixem um dedinho aí marcando para a gente retornar para esse versículo. Eu peguei aqui um textozinho, né, que hoje eu trouxe até Bíblia de crente, a Bíblia de estudo de meu pai, que tem uns comentáriozinhos abaixo a respeito desse versículo. Fala assim: o coração normalmente se refere à mente como centro do pensamento e da razão, mas também inclui as emoções, a vontade e assim todo o ser interior. Ele é o depositário de toda a sabedoria e a fonte de tudo que afeta o discurso, a visão e a conduta. Então, para começar, a gente sabe que o coração ao qual está se referindo aqui na palavra, ele não é o coração pulsante, mas o coração pensante. É a nossa mente que deve ser guardada, é a nossa mente que deve estar disposta a ter Deus no centro, a ter Deus para todas as coisas que venhamos fazer. Então, com a mente guardada em Cristo, nós vamos ter o quê? A nossa boca falando a verdade, nós vamos estar afastando a perversidade na nossa boca, a gente vai estar afastando a mentira, como está no versículo 24, perdão. Vamos ter a nossa visão, olhando, prossigamos para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. E nós vamos ter a nossa conduta correta, sem desviar para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o nosso Salvador, o consumador da nossa fé. Amém? E aí, como eu falei, o que afeta, né, o guardar a nossa mente? Então, eu vou repetir para os irmãos fixarem, né? Como o nosso diácono Dailson. Ele é o depositário de toda a sabedoria e a fonte de tudo que afeta o discurso, a visão e a conduta. E o que é que acontece se a gente não guardar o nosso coração? Nós vamos falar mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós vamos ter a visão turbada, e aqui visão eu trago a memória não somente aos nossos olhos, mas a visão espiritual do reino, a visão, por exemplo, o pastor é o nosso guia, mas tem alguns irmãos que não seguem esta visão, querem mudar o foco daquilo que está sendo
trabalhado em nossos corações. A mensagem é dita, mas você não recebe. Então, se você não tiver com o seu coração guardado em Cristo, tenha certeza que a sua visão do reino ela vai ser turbada. Ela não vai ser uma visão correta se a sua mente não estiver em Cristo. E os seus pés, eles serão tortuosos. Você vai andar desviando para a direita e vai andar desviando para a esquerda. E além disso, Provérbios 4, versículo 4, está escrito: então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Esse capítulo 4, ele, no título aqui, tem exortação paternal. São vários conselhos que o Espírito Santo está trazendo aos nossos corações. Então, além de afetar toda essa parte que eu falei, se eu ler aqui negando, vai ter o quê? Se eu não reter o meu coração, não guardar os mandamentos, eu vou morrer. Então, não é simplesmente o fato de eu andar diferente, não é simplesmente o fato de eu falar mentira, não é simplesmente o fato de eu olhar para um lado ou para o outro, mas é o fato de eu morrer. Então, se o meu coração não está guardado em Cristo, se a minha mente ela não está voltada àquilo que Deus tem para nossas vidas, se a gente não fizer isso, nós vamos morrer. E nós sabemos que nós não vivemos aqui para morrer aqui. Nós vivemos aqui, somos peregrinos aqui, e nós vamos viver eternamente com o Pai. Então, toda esta palavra aqui, ela não está voltada ao nosso caminhar aqui, mas sim ao caminhar com o Pai. Se nós morrermos, não vai ser somente a morte material, a morte do corpo físico, mas vai ser a morte espiritual, a segunda morte, a qual nós não queremos. Então, o versículo 4 tem: retenham o teu coração. E o que é reter? Dicionário. Ter mãe que prega assim, você acaba fazendo a mesma coisa, né? Reter, dicionário. Guardar, conservar. Conservar o nosso coração em Cristo. Não é somente guardar por um momento, não é somente reter por 10 minutos, por 2 horas de culto, e sair daqui e não guardar mais o meu coração, assim que eu sair, eu olhar para a esquerda, olhar para a direita e pecar. Mas conservar o coração em Cristo. Conservar constância para sempre. Então, se nós não estamos guardando o nosso coração, onde está o nosso coração? Aí eu peço que vocês abram agora em Lucas. Lucas, capítulo 18. Não fechem Provérbios, tá? Se vocês tiverem esses marcadores na Bíblia de vocês aí, que essa Bíblia de crente tem aqui. Lucas 18. Versículo 18 ao 24. Todos nós conhecemos esta passagem? Amém? Vocês abriram a Bíblia de vocês? Lucas 18, versículo 18 ao 24. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo.
E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Antes de falar um pouco sobre esse texto, hoje foi um dia, na verdade, essa semana que eu tirei para preparar a mensagem foi uma semana que Deus veio confirmando, né, a palavra no meu coração e algumas partes que a gente tratou na EBD hoje. E quando eu desci para ligar o som, Joel de Isabela também estava falando sobre o jovem rico. Tivemos uma experiência aqui no nosso ensaio que Deus confirmou também sobre o que deveria ser dito. E antes de eu vir pregar, aqui eu estava tocando, estava calmo, né? Mas o Senhor me mantém tranquilo. Tinha tempo que eu não vinha. Tinha tempo que eu vinha negando esse meu chamado. E a gente sabe que daqui para frente as coisas tendem a mudar. Porque o meu coração deve estar guardado em Cristo. Então, só queria trazer um pouco dessa experiência do dia de hoje, porque cada um tem sua experiência, sabe, irmão? E o que a gente vai falar aqui, cada um tem a sua riqueza no centro. Então, além, como é costume falar, né, mas só quem vem pregar sabe que antes da gente pregar para vocês, a gente recebe a nossa parte, a gente prega para nós mesmos. Nós sabemos que o Espírito Santo fala conosco, mexe com a nossa vida primeiro, e com certeza ele mexeu muito com a minha. Então, essa passagem, né, do jovem rico, passagem conhecida e já pregada por muitas pessoas. E a pergunta é: onde é que estava o coração daquele jovem? E todos nós sabemos que nas riquezas, né? Mas quando ele vai falar com Jesus, Jesus fala com ele e pergunta se ele cumpre já os mandamentos, né? Pergunta não, no meio do diálogo, ele fala que cumpre todos os mandamentos e que para ele já servia. Eu não mato, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe, e isso acontece muitas vezes hoje em nossas vidas, que a gente acha que porque a gente não mata, porque a gente honra o pai e a mãe, e às vezes nem honra tanto, mas a gente acha que nós estamos seguindo a Cristo. Sendo que cada um de nós, como eu disse, tem uma riqueza que está no centro do nosso coração e que a gente não larga. Cada um de nós tem essa riqueza. Do jovem rico era a riqueza. Mas e o nosso empecilho de seguir verdadeiramente a Cristo? Qual é? Então Jesus vira para ele e fala, né? Vende tudo o que tem. Você vê, só faltava uma coisa para o jovem rico. Uma, ele fazia o resto. Imagine para a gente, que a gente não está fazendo nem muita coisa, o que falta. Então, não é só um detalhe, não é só o mínimo. Deus quer a gente 100%. 100% voltado a Ele. 100% com o coração guardado nele. Então, eu assisto um negocinho ali, nada demais. Eu saio com meus amigos ali, nada demais. Eu vou na festa ali, que não é nada demais. Mas se o nosso coração estiver voltado a Cristo, nós nem pensamos em ir na festa. Nós já sabemos que é contrário à vontade de Deus. Então, hoje, na EBD mesmo, a gente estava conversando e Josué deu um exemplo das roupas. A gente nem estava falando sobre esse assunto, na verdade, né? Sobre o tema. Mas dá para linkar. Então, ele falou assim, quando a gente quer comprar uma roupa, a gente deve perguntar a Deus: Deus, é da tua vontade?
Por quê? Porque uma simples roupa, um detalhezinho, não vai te levar para o céu. Porque o seu coração não está voltado a Cristo, está voltado a esse detalhe que é a roupa. Então Deus vai te responder se aquela roupa é para você usar. Se aquele lugar é para você ir. Se aquele shoppingzinho, sábado à tarde, cheio de gangue, é para você ir. Cheio dos meninos bons. E só quem vai sábado à tarde sabe como é o shopping. Então, para viver com Jesus é necessário abrir mão do que nos separa dele. Eu estava pensando em cantar uma música, né? Estava me martirizando. Que música eu vou cantar? Só para quebrar o gelo, ficar mais calmo. Mas não pensei em nenhuma. Quando é de manhã, eu mesmo toco. Abro mão dos meus sonhos. Eu falei, meu Deus, até nisso o Senhor me respondeu. Porque é nos mínimos detalhes que Deus trabalha. Então é no 100% que Ele quer trabalhar em nossa vida. Não é no 99%. Não é no não matarás, não roubarás, mas também é. Mas é no vá, faça o que eu estou te pedindo. Aquilo que te prende, largue. Jesus não pediu para ele vender tudo, não. Reparta os seus bens, reparta. E siga-me. E aí, no meio do diálogo aqui, Jesus chama Pedro, né? E aí, porque Pedro, em Lucas capítulo 5, ele deixa tudo. Se vocês olharem depois em casa, capítulo 5 de Pedro é quando acontece o fato da pesca maravilhosa. E aí ele ratifica aqui no versículo 28, de Lucas mesmo, aí 18, versículo 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Deixou a casa. E a gente não quer deixar a roupa. A gente quer ser que nem Pedro, mas Pedro deixou a casa. Nós gostamos da história de Pedro, nós gostamos da história de Paulo. Na EBD nós perguntamos, quem é que você se inspira nessa história? Pedro, Paulo? Quem você gostaria de ser? Mas só para ver os milagres, né? Mas para deixar a nossa casa, deixar aquilo que me prende, para servir verdadeiramente a Cristo, para guardar o meu coração verdadeiramente em Cristo, nós não fazemos. Abrir mão não se refere apenas ao pecado, mas toda a prática da vida antiga. E aqui eu quero usar o exemplo do nosso querido irmão Washington, que, no seu testemunho, fala que mesmo convertido, descia e ia para onde? Para a porta do bar. Mas chegava lá, Deus despertava para casa. A prática poderia muito bem levar ele a fazer aquilo novamente. Ele não cometeu o pecado. Mas abrir mão não é abrir mão só do pecado. É abrir mão de toda a prática que te leva ao pecado. Abrir mão de tudo aquilo. Você, por exemplo, esse exemplo do shopping. Você sabe, eu não sei por que eu estou falando isso, não tinha nada para isso. Mas enfim, você sabe que sábado de tarde, no Salvador Shopping, existem vários meninos bons. E existem várias meninas boas. Seu pecado é consumado só lá? O seu pecado é todo o seu pensamento antes de chegar lá? Então, se você sabe o que você vai encontrar lá, você sabe quem vai estar lá, você está cometendo o pecado antes de chegar lá. Então, não é se prender e abrir mão de não ir. É abrir mão de não pensar em ir. É abrir mão de meu pensamento. Onde está o meu pensamento? Onde está o meu coração? O meu coração deve estar em Cristo. Os meus pensamentos devem estar em Cristo. Mas aí, para vir para o ensaio, é uma dificuldade. E aí eu tomo minha paulada aqui agora.
Porque eu também não ia falar isso, mas estou falando e eu estou falando de mim. Para vir para o ensaio é uma dificuldade. Para vir para o ensaio, o irmãozinho vai estar lá. A irmãzinha que eu não gosto vai estar lá. É a irmãzinha que você não gosta que vai subir e você vai ficar. Porque o coração dela está guardado em Cristo e o seu está no julgar. Chega, rimou, né? Então a gente precisa abrir mão dos nossos julgamentos. E aquele relógio está certo mesmo? Tá bom. Abre, já sabe, né? Seu passado horário. Abre mão dos nossos julgamentos. Porque você não está... Você vê, qual pecado tem? Pecado consumado de eu não querer vir porque tem alguém aqui que eu não quero ver. Assim, não é o pecado de eu matei alguém. Não é o pecado de eu adulterei, aquele pecado consumado. É o pecado que eu estou pensando, já estou julgando. Falando, aquela pessoa está lá. Eu não quero ver ela, não. Eu quero pensar só no meu eu. Eu quero pensar só no meu ego. Nas minhas riquezas, dividir com os pobres. Dividir a comunhão com ela aqui no ensaio. Dividir o mesmo banco aqui com ela na igreja. Ela está sentada do meu lado. Ela vai sentar aqui, ali. Seu coração está onde você está falando assim? Então, voltando aqui ao texto, o jovem chega, chama Jesus de bom mestre. Para essa pregação aqui, eu estava assistindo uma pregação, né, de Cláudio Duarte. E ele falou que quando o jovem chega para Jesus e chama Jesus de bom, ele está equiparando as práticas de cumprir os mandamentos e o procedimento de vida dele a Jesus. Ele chega a Jesus e fala, bom mestre, eu faço tudo o que você já sabe que eu faço. Eu não mato, eu não roubo. E Jesus vira para ele e diz, não existe ninguém bom, senão Deus. Porque Jesus sabia onde estava o coração dele. Então Jesus já o repreende dizendo que não existe ninguém bom. E muitas vezes nós nos achamos bons. Nós nos achamos os super crentes, como falamos hoje na EBD. Sou super crente e menosprezo o meu irmão. Não é você, não. Eu não mato, eu não roubo, eu honro meu pai, mas eu não amo meu irmão. O jovem, ele achava que ele estava correto. Ele achava que, por ele fazer as coisas que ele já fazia, ele deveria seguir a Jesus. Ele deveria estar com Jesus. Mas Jesus, ele não quer te libertar daquilo que você já é liberto. Ele quer te libertar daquilo que você ainda está preso. Não matar, não roubar, ele não fazia. Jesus queria que ele largasse o que ele fazia, o que estava dentro do coração dele, abrir mão do que ainda não está liberto. Então nós precisamos ter consciência de que não adianta fazer 99%, porque Deus quer 100% de nós. Deus quer estar conosco 100%. Então hoje na EBD também a gente conversou que às vezes a gente acha, né? Eu citei o livro, né, Espírito Santo, que ele traz uma passagem que às vezes a gente acha que o Espírito Santo é um ser sobrenatural que vem, bate aqui, responde minha oração e vaza. A gente tem que ter consciência que ao acordar nós, bom dia Espírito Santo.
Fala comigo esse dia aí. Você está aqui comigo? Pô? Está aqui? Está do meu lado? Está dentro de mim? Ele não vai e volta, não. Ele está aqui. Ele está com você. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, ele não vem e vai. Ele vem, fica e está aqui. Então, nada do que a gente venha fazer, o Espírito Santo não sabe. Ele sabe de tudo. Estava lendo um livro que meu grande amigo Júnior me emprestou. O nome do autor é Luca Martini. O nome do livro é Enquanto a Fila Não Anda. Tem um texto do livro que fala assim: o Espírito Santo trabalha no coração humano para que, em vez de serem cegos para as coisas que realmente importam, por amor ao ego e prazeres banais, vejam a beleza da luz do amor de Deus. Se o Espírito Santo trabalha na sua vida, você não olha para o seu ego. Você não olha para os prazeres banais. Ele abre os seus olhos para que você veja a beleza da luz do amor de Deus. Mas para vermos a beleza da luz do amor de Deus, nós devemos estar 100% em Cristo. Welton, a TV virou aí a tela. Amém? Vou contar uma história aqui que eu assistindo o vídeo, né? Você já virou? Para virar é Ctrl Alt e a setinha para o lado. Viu? A história que Cláudio Duarte conta nessa pregação, eu achei interessante trazer para os irmãos, que é a história de que ele fala quando pegava Nico, aqueles macaquinhos. Eu não sei se os irmãos já assistiram, né? Essa mensagem eu vi tem 6 anos, está no YouTube. Você bota lá Onde Está o Seu Coração, Cláudio Duarte. E aí ele fala que para pegar os nicos, ele amarrava uma garrafa PET, meio aberta. Descarregou, mas a mensagem está acontecendo. O Espírito Santo está falando. E aí ele abria a garrafa e botava os coquinhos dentro, né? E aí o mico vinha, metia a mão. Quando ele fechava a mão para puxar o coco, a mão não passava. Porque a mão só passa aberta. E aí ele ficava preso. E o que é que a gente traz para a gente? Você vai ser livre segurando os seus coquinhos? Você vai ser livre segurando o seu julgamento dos irmãos? Você vai para o céu falando mal dos irmãos? Você vai estar preso. E não é aqui na terra que você vai ficar preso. É lá no inferno. Porque você não vai subir se você não entregar 100% do seu corpo, do seu espírito a Deus. Aquele que não negou seu próprio filho não nos daria com ele todas as demais coisas. Então são todas. Se ele vai nos dar todas as coisas, é porque nós temos que ser todos dele. Por completo. Não é 99%. É 100% voltado a Cristo. É 100% largando os coquinhos. Largando os coquinhos. Você não vai subir segurando seu orgulho aqui não, viu? Seu orgulho, sua prepotência. A gente brinca, né, dizendo que a gente não vai levar, por exemplo, o teclado, se fosse meu, né? É da igreja. Se fosse meu, ninguém toca. Só eu. Aí a gente brinca, né? Quando você morrer, você não vai levar o teclado no caixão, não. Quando você morrer, você não vai subir segurando seu orgulho, não. Quando você morrer, você não vai subir segurando sua prepotência. Você não vai subir. Não vai. E a gente acha que porque fazemos as mínimas coisas,
Aí a gente diz, né? Pela graça sois salvos. É pela graça. É só pela graça. Vou fazer a obra não, gente. É só graça. É graça, mas não foi de graça. Amém? Estou prestando atenção, Guilherme, aqui. A palavra está sendo dita, viu? Depois não diga que eu não avisei. Deus leva em conta o tempo da ignorância. Você está aqui me ouvindo, já era, viu? Então, é a graça, mas não foi de graça, não. Se ele pagou o preço por nós, se Deus deu seu filho, deu tudo por nós, era o seu único filho. Aí a gente tem que dar 10% a Deus. É o dízimo da minha vida. Eu vou dar só 10%. Né? Eu vou só vir aos cultos. Pior, eu nem venho aos cultos. Eu sou crente na minha casa, assistindo vocês aqui na TV. Se você é crente, Deus não deixava escrito que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você vai levar a igreja toda para sua casa? Vai fazer o culto lá com todo mundo? Não vai, né? Nem cabe. Então, deixe de besteira, viu? Que seu lugar é aqui. É com os irmãos. É amando os irmãos. A nossa mente, irmãos, o nosso coração, ele precisa estar guardado em Cristo. E muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. A gente não se importa muito onde vai estar o nosso coração, a nossa mente. Nós deixamos muitas vezes o nosso eu tomar conta da nossa mente. E nós precisamos deixar a nossa mente em Cristo. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. A minha mente em Deus e Deus em primeiro lugar. O meu coração em Deus e Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Não é a minha vida em primeiro lugar, é a minha vida em Deus e Deus em primeiro lugar. Como eu disse, estamos aqui como peregrinos. Tudo aqui é passageiro. A gente se preocupa tanto com a roupa que a gente vai vir para o culto dos jovens, né? Foi uma luta mesmo, né? Eu não tenho saia, eu não tenho. A gente se preocupa tanto com isso. Se preocupa tanto, final de ano, né? Botar uma roupa nova para ver Deus. Sendo que Deus, Ele não é o açougueiro para querer o nosso coração, tá? Mas Ele quer isso aqui, ó. Que é a nossa mente voltada a Deus. E é Deus em primeiro lugar e a nossa mente em Cristo. Mateus 6, 19 e 21, para encerrar, por favor. Mateus 6. Mateus 6, 19 ao 21. Texto por demais conhecido, mas a gente só sabe ler, praticar que é bom, está em falta. Amém? Todo mundo achou? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. Então, que nós possamos nessa noite, irmãos, fechar a Bíblia aqui, que é sinal que eu estou acabando, né? Nós possamos nessa noite guardar o nosso coração, ajuntar o nosso tesouro, que é Cristo em nossos corações. Que nós possamos estar cada vez mais voltados para Cristo, para sabermos onde está o nosso coração e respondermos quando alguém perguntar onde está o seu coração, e nós respondemos está em Cristo. E Cristo em primeiro lugar, e Deus em primeiro lugar, e a minha vida voltada a Cristo. E Deus em primeiro lugar, e a minha vida voltada a Cristo. Amém?